Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA de hoje conta com a técnica de Marcelo Cabala e Thomas Pipe. E a produção é de Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam aqui em Santa Maria e também em outras cidades da nossa região central do estado. Além da CDN, nós também estamos ao vivo pelo YouTube do Diário e pelos canais 26 e 526 da NET. E antes de eu conversar com a minha entrevistada de hoje, eu vou fazer uma breve viagem no tempo ao ano de 1967. No mundo, os Beatles lançavam um dos álbuns que foi considerado uns marcos da história da música pop rock. No Brasil, começava a circular o Cruzeiro Novo, moeda equivalente a 1.000 cruzeiros antigos. E era inaugurada a rede Bandeirantes de televisão. Também, em 1967, foi criada a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, o indígena. Criação do Colégio Industrial de Santa Maria, o CITISM, também foi em 1967. Faleceram nesse ano o escritor João Guimarães Rosa e o revolucionário Che Guevara. Nasceram em 1967 a cantora e compositora Marisa Monte e o cantor Tony Garrido. E no dia 7 de novembro de 1967 nasceu a nossa convidada de hoje, Daniela Lopes dos Santos. Bem-vinda, Daniela. Muito obrigada. É uma grande satisfação estar aqui nesse programa tão interessante que eu ouço seguidamente no rádio. Que bom que ela já acompanha o DNA. Tem alguns momentos aqui muito especiais, então ela já vai saber o que vai acontecer por aqui. O DNA sempre tem umas surpresas bem bonitas. Ela é filha de Glênio Lopes dos Santos e Vera Maria Xavier dos Santos, casada com Anderson Tasqueto e mãe de Rafael Lopes dos Santos Tasqueto, que é estudante de física na URGS. Na URGS, em Porto Alegre. Isso. É formada em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria e tem mestrado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade do Rio Grande do Sul. Também tem doutorado em Ciência do Movimento Humano pela nossa Universidade Federal e pós-doutorado na Stanford University nos Estados Unidos. É isso, Dani? É isso. Uhum. Atualmente é professora titular e vice-diretora do Centro de Educação Física e Desportos da UFSM. Adora viajar e nas horas livres gosta de ler, assistir a filmes e ouvir música. E ela é tecladista. Tento ser. É uma pessoa bem resolvida, segundo a Eduarda, na pesquisa que ela fez. Alegre, resiliente. Às vezes compra briga pelos outros. Ela vai nos contar essas histórias aqui. Vem de uma família que adora uma festa e está sempre pronta para uma reunião com os amigos. As comidas favoritas da professora Daniela são as italianas, mas também não abre mão de feijão e chocolate. Eu também, sabia? Se eu vou num lugar que não tem feijão, já dou aquela olhada básica e aquela reclamada. Eu sei, assim, que algumas festas não vai ter, Daniela, mas por quê, né? Devia ter em todos os lugares. Não entendo como assim já tira um feijão dos cardápios. Eu sou conhecida pelos amigos, assim, que tem que ter um feijãozinho. Daniela, me conta, então, da tua infância aqui em Santa Maria. O teu contexto familiar, quem fazia parte do teu dia a dia nos teus primeiros anos de vida? Bom, eu considero, assim, que a minha infância foi uma infância muito boa. Eu acho que eu fui bem criança, né? Que a gente vê que, infelizmente, às vezes, hoje em dia, as crianças parece que já são, às vezes, pequenos adultos, né? Mas eu fui bem criança. Nós morávamos numa casa aqui no centro da cidade, com várias amigas e amigos na redondeza, e sempre se juntavam as pessoas lá em casa, tinha um pátio grande e juntavam as pessoas lá em casa. E depois a gente se mudou para uma casa em Camobi. E aí, então, também eu posso dizer que eu tive uma outra parte da minha infância muito ativa, né? Nós passávamos o dia inteiro, eu e meu irmão e os amigos em volta, todo mundo. A gente andava de bicicleta, a gente jogava vôlei, a gente caminhava o dia inteiro pela rua, lá, né? Sem perigos. Em qual região da cidade? Era a casa no centro, era na subidinha ali da Niederauer.
perto ali da rua 24 horas, mas naquela subidinha que tem. E a casa que depois meu pai construiu uma casa em Camobi, porque os dois trabalhavam na universidade, né? Então ficava mais perto. Ali era no bairro que chamavam de bairro universitário naquela época ali, que era ali na Avenida Carlos Gomes, ali mais pra cá um pouquinho, entre a Avenida Carlos Gomes e a faixa, a faixa velha. E então a gente passava o dia brincando na rua. Nas épocas de férias tinham que nos chamar para vir almoçar, para vir jantar, porque senão a gente se perdia lá, né? Professora Daniela, e tem uma história engraçada que tu lembres da infância, com os teus irmãos, com teus pais, um momento inesquecível que tu queiras repartir conosco hoje? Tem algumas histórias engraçadas, assim, comigo e com meu irmão, porque eu sempre fui, eu sou a mais velha, e eu sempre fui, assim, meio queria mandar nele, né? Então, quando o meu irmão nasceu no mesmo dia que eu. Só pra te ver como é uma coisa inusitada. Somos só nós dois. Ele nasceu de 8 meses, na verdade. Quer dizer que nem era a data, digamos, prevista pra ele. E ele nasceu exatamente no mesmo dia que eu. Então eu ganhei ele de aniversário. Quantos anos de diferença? 4 anos de diferença. Então eu era um pouco dominadora, assim, acho que eu até sou hoje em dia ainda um pouco, né? E aí as pessoas chegavam perto, quando ele era pequeno, que iam pegar ele no colo, e eu dizia, não, a minha mãe não gosta que pegue ele no colo. Mas a minha mãe não se importava, nem né? Era então, mãe, né? Não, era eu que, então todo mundo brincava que eu que queria dominar. E aí, às vezes, quando ele já estava um pouquinho mais velho, as pessoas perguntavam para ele, tu queres sorvete de morango, por exemplo, né? E eu dizia, não. Ele gosta de sorvete de chocolate. Então eu respondia sempre assim por ele, né? Então tem várias histórias assim nesse sentido, que era eu meio que querendo determinar as coisas. E o meu irmão, ele é bem quieto, diferente de mim, que sou muito, né, falante, né, enfim, e gosta de conversar. Então as pessoas diziam na família, os amigos, que na verdade eu não deixava ele falar, então ele ficava quieto, deixava que eu respondia por ele, né? Então sempre tinha algumas histórias nesse sentido, assim, né? Bem atitude da irmã mais velha. Eu acho que todos nós damos essa exagerada aí. Sim, sim. Uma frase do pai, da mãe, um ensinamento que tu carregas até hoje, que usa pra vida, com os alunos, com o filho? São várias, né? Mas tem algumas, assim, marcantes, né? O meu pai sempre disse, até hoje ele diz ainda, mas quando nós éramos mais novos ele dizia bastante, e isso me marca muito até hoje, e eu passo isso pro meu filho também. Ele dizia assim, a vidinha é de vocês. Tipo assim, se fizeres alguma coisa errada, né? Olha, contigo, eu não vou não posso, tem coisa que eu não vou poder fazer. Se tu estragar, vai ser a tua vida que tu vai estragar, né? Então, isso assim, sempre eu passo pro meu filho também. Olha, pensa bem, o que tu vai fazer e tal, porque é a tua vida, é a que tu tem, né? Então, essa é uma frase que eu carrego muito, assim, né? E a minha mãe também tem umas frases, assim, que, né? Até, assim, mais, assim, no dizer as coisas, né? Que, em relação, por exemplo, a relação dos irmãos, mesmo ali, né? Então tem várias também, assim, que daqui a pouco eu me lembro de alguma muito marcante, mas são algumas, assim, que me marcaram muito e que a gente às vezes se vê repetindo. Eu me vejo às vezes repetindo essas frases, né? Com meu filho, né? A questão do estudo, por exemplo, né? A minha mãe sempre foi muito da questão do meu pai e minha mãe, os dois sempre marcaram muito no estudo, né? Uma frase que a minha mãe me dizia muito e que é engraçada e que eu digo pro meu filho também, por exemplo, né? A gente talvez tinha que estudar e tal, né? Mas ela dizia assim, quando eu tirava uma nota boa, por exemplo, ela dizia, mais que tua obrigação, tu só estuda, né? Tem gente que trabalha, tem gente que não, então é mais que obrigação. Então, essa me marca também. E eu repito, tem tudo pra, mas né, essa não tem como, Daniela. Não tem como, eu acho que todas nós, mães, a gente diz, eu repito, parece que eu tô vendo, eu fico me repetindo às vezes. Não faz mais do que obrigação. É verdade. Eu queria perguntar também se já na infância alguém te inspirou na escolha da profissão. Sim, inicialmente os meus pais, né? Os dois, porque os dois são professores universitários e os dois foram, assim, pessoas que fizeram pesquisa, fizeram mestrado, fizeram doutorado, fizeram pós-doutorado, que na época deles não era ainda uma coisa tão comum, né?
Então, a questão da pesquisa, assim, obviamente, no Brasil, se tu quer fazer pesquisa, tu acaba, né, tendo que ir para uma universidade, porque é onde se faz pesquisa no Brasil, né? Então, eu já meio que ali me inspirei, assim, na questão de, bom, eu quero ser professora universitária e quero fazer pesquisa, né? Mas a área, né, a área do meu pai e da minha mãe são outras áreas. Meu pai é agrônomo, né? Trabalhava com a parte de zootecnia, minha mãe é professora de inglês, trabalhava com a parte de linguística, enfim, né? Mas eu me interessei mais pela educação física. E aí também eu tive uma professora no Colégio Maneco, que foi onde eu fiz o meu ensino, o que hoje é ensino médio, antigamente era 2º grau, né, na minha época, que ela dava excelentes aulas. Nós tínhamos, assim, várias atividades diferentes dentro da educação física com ela. Então, ao longo do ano, nós tínhamos não só esportes mais comuns, mas várias atividades, fazíamos ginástica e dança, enfim, né? E eu me lembro que eu pensava assim, mas eu acho que era legal ser uma professora que nem ela também nessa área, né? Porque ela foi uma professora muito, assim, que marcou bastante, né? E também o fato de eu ter vivenciado muito tempo grupos de dança. Eu fiz parte do grupo da Andança, né? Que era uma academia que existiu durante muito tempo aqui em Santa Maria. E a gente se apresentava com danças. E a professora da Elaine, que era professora da academia, também me inspirou de certa forma, né? Tinha algumas coisas que eu não gostava, que ela era rígida conosco. Por outro lado, eu achava, assim, que ela era bastante competente naquilo ali que ela fazia e, né, e agregava aquele grupo de meninas e a gente se apresentava. Então, também me inspirei um pouco, gostava, né, da forma como ela fazia. Então, acho que foram essas minhas inspirações, assim, para escolher na área do ensino, na verdade, pelos meus pais, né, porque os dois são professores também, e mais especificamente educação física com essa professora e com as essas duas professoras, na verdade, sim, né. Como são importantes as nossas inspirações. Nós vamos chamar, então, um breve intervalinho e o DNA volta daqui a pouquinho com a professora Daniela Lopes dos Santos. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Chegamos ao final de mais um ano. Assim como na agricultura, os ciclos se renovam, trazendo a oportunidade de colhermos novos frutos. Nós da Cotricel agradecemos a todos que cooperaram conosco em 2022. Que o novo ano seja de resiliência, para seguirmos compartilhando o amor pela terra e unindo forças para alimentar o mundo. Feliz Natal e um bom ano novo, são os votos da Cotricel. No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o espaço que merece. Todos os sábados na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop. Não perca! O seu presente de Natal está esperando por você na Car House Hyundai. HB20 nova geração 2023. Com versões a partir de R$ 77.790 e parcelas reduzidas no plano Compra Certa. Venha conhecer o novo design, novos itens de série e tecnologias exclusivas na categoria na Car House. Em Santa Maria, na João Luiz Pozobon. Juntos salvamos vidas. Ótica Noal é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Noal, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. O BEI ganhou mais espaço na CDN, agora com 2 edições diárias. O Plantão BEI vai te deixar ainda melhor informado sobre a situação da segurança pública. De segunda a sexta, às 14 e às 22h30. Gilberto Ferreira, Lennon de Paula, Maurício Barbosa e Rafael Menezes trarão as atualizações do cenário policial da região, além de edições aos sábados e domingos. Plantão BEI, a informação não tira folga.
Neste fim de ano, a Amigo Internet quer fortalecer todos os laços de amizade. E para isso, te convido a participar da campanha solidária. Até dia 31 de dezembro, você pode doar 1 quilo de alimento não perecível e fazer um amigo da sua região mais feliz. Se quiser saber a unidade mais próxima para fazer a sua contribuição, é só acessar o site sejaamigo.com.br. Lembre-se, a sua solidariedade faz a nossa conexão mais forte. Boas festas e até 2023. Amigo, viva conexões reais. Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 24 72. Rádio CDN 93.5 FM. 24 horas ao lado da comunidade. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado da minha entrevistada de hoje, Daniela Lopes dos Santos, que é articulista do Diário. Recém, né? É uma surpresa, é uma experiência nova. Está escrevendo para nós uma coluna nova que traz diferentes temáticas e ela fala sobre os idosos, sobre este tema tão importante. Eu perguntava para ela no intervalo se o correto é chamar idosos, melhor idade, terceira idade, e ela estava me explicando por que ela prefere o termo idosos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso então, professora? Vamos. Foi uma agradável surpresa o convite, né, para fazer parte para ser articulista e com esse assunto, né, porque é um assunto, como nós temos o curso de mestrado ali na educação física em gerontologia, e eu trabalho no curso também, então eu venho trabalhando também nessa questão da atividade física e o efeito que tem no envelhecimento, né, e a gente seguidamente conversa, inclusive a primeira coluna que eu escrevi foi um pouco sobre isso, essa questão da terminologia, né? Se usa muito, melhor idade, mas eu fico às vezes um pouco assim de chamar de melhor idade, porque tem tantas idades que são boas, e esse melhor vai depender muito da vida de cada um, né? Então eu ainda vou muito assim com a questão, como o professor Juca, né, diz, os velhos, né, o idoso, né, eu ainda prefiro, porque na verdade é o que acontece, a pessoa está envelhecendo, né, e se tudo der certo, todos vamos envelhecer. Né? Então, eu prefiro usar essa terminologia de envelhecimento, de idoso, de velho mesmo. Mas eu nada contra, né, a terminologia de usar. Não tem certo ou errado. Não tem. Não. A melhor idade, terceira idade, se usa bastante, né? Por que esse assunto? Por que essa pesquisa? Por que o interesse nessa área, professor? Assim, o envelhecimento, né, ele eu acho assim, fascinante, né, o fato da gente ter todo esse processo, né, que ocorre com o nosso corpo, com a nossa cabeça, né, e então, como eu trabalho basicamente com fisiologia do exercício no curso de educação física, eu acabei me interessando também pela questão da fisiologia do envelhecimento, né, o que acontece, né, com o nosso corpo em termos, claro, inicialmente se começa com a questão do estudo do exercício físico, mas aí tu começa também já a ir para outras partes, né? A questão até da saúde mental, a questão da parte psicológica, né, do idoso. Então, realmente, assim, eu acho fascinante, né? Porque nós sabemos todas as diferenças que existem, né, no mundo, inclusive em termos de envelhecimento, né? E nós estávamos conversando antes de entrar aqui, né, que será que tem uma regra, né, pra gente envelhecer bem, né? Claro, temos uma série de estratégias que a gente pode usar para envelhecer bem, né? Mas nada é garantido, porque existem muitas coisas que aparecem. Tem a questão genética, tem a questão hereditária, tem a questão, né, do estilo de vida. E todos nós conhecemos pessoas que fizeram tudo certinho e tiveram algum problema. E também aquelas que fizeram tudo errado, digamos assim, entre aspas, né? E que estão muito bem. Então, claro, eu sempre brinco. Eu sou da opinião que a gente deve se preparar para a velhice, para ser uma boa velhice. E eu sempre brinco, né, que a gente fazendo tudo certo já tá difícil, imagina fazendo errado. O certo é trabalhar para que se tenha saúde. Para que se tenha saúde, para que se tenha saúde. Isso é bem interessante. Sabes que há alguns anos eu entrevistei um médico, eu não vou falar o nome dele agora aqui, porque eu não combinei isso com ele, mas eu nunca esqueci daquela entrevista. Ele falava que estava perto de aposentar e ele via muitos amigos, muitas pessoas que se aposentavam e
voltavam para o trabalho, não tinham se preparado para aquele momento. Alguns não se conformavam com a aposentadoria e passavam depois o resto das suas vidas nos corredores dos lugares onde sempre trabalharam, em diversos departamentos. E quando ele se deu conta disso, perto dos 60 anos, ele resolveu se preparar para a aposentadoria e ele aprendeu algumas atividades que até então ele nunca tinha parado para fazer: tocar piano, fazer doces, dançar, nadar e algumas outras atividades. Eu nunca esqueci, faz muitos anos já, a professora Daniela, que eu conversei com ele. As pessoas, elas se preparam para o envelhecimento, algumas não se conformam, né? Também tem isso de a pessoa não admitir que a idade muda a gente, muda o nosso corpo, a nossa mente, vai mudar as nossas percepções. Tem muito, né? Eu acho que a gente, agora, mais recentemente, a gente vê mais as pessoas se preparando, digamos assim, tanto física como psicologicamente para o envelhecimento, né? Mas a gente não é preparado para isso na nossa sociedade, né? Até porque tem muito a questão da produtividade. Tu quer ser útil, tu quer produzir, tu quer... E aí, de repente, tu muda tudo aquilo, tu tá em casa, né? E claro que o certo seria, assim, as pessoas se prepararem, no meu ponto de vista, né? As pessoas se prepararem e fazer bem isso que ele disse, né? Daqui a pouco eu vou fazer coisas que eu não conseguia fazer antes, eu vou ler os livros que eu não tinha tempo de ler, eu vou ver os filmes, eu vou aprender um instrumento, vou aprender uma língua, eu vou viajar, eu vou, né, fazer várias coisas, né, que eu, às vezes, pela falta de tempo, quando a gente está mais jovem, né, não se consegue fazer. Mas a gente não vê muito as pessoas se preparando, né? Quando vê, acontece a aposentadoria e às vezes ela é até meio rápida, assim, dentro daquela perspectiva que se tem, assim. E a pessoa se pega estando em casa. Eu até vou contar uma historinha, né? Que eu me lembro, a minha mãe se aposentou relativamente cedo em função de uma norma que ia mudar lá no governo federal, enfim. E ela sempre foi muito produtiva, né? Muito ativa, sempre. E a minha mãe sempre gostou muito de fazer o que ela faz. Ela adora aquele trabalho dela, sempre gostou muito. E eu me lembro direitinho que a gente dizia assim, ela se aposentou e ficou um período em casa e a gente dizia assim, eu e meu irmão: ai, mas já que tu não tem o que fazer, se tu vai no centro e faz tal coisa pra mim. E ela ficava furiosa, porque assim, né? Como assim eu não tenho nada pra fazer? Eu tenho. E tanto não deu certo, digamos, a aposentadoria, que em seguida ela voltou a trabalhar noutra instituição, mas voltou a trabalhar, né? E trabalhou mais muitos anos, até porque era uma fase muito produtiva ainda, né? Antigamente, realmente, estava muito cedo a aposentadoria, né, das pessoas. Sim. Então, é o tipo da coisa, né? A pessoa não tá preparada, ainda mais sendo muito jovem, né? Pra ficar só em casa se a vida inteira trabalhou, né? Então, é uma coisa que a gente tem que se preparar, assim, tanto física como psicologicamente. Nós temos um quadro aqui no programa, professora, que é o diagnóstico. Que especialistas em Daniela, claro que nós não conseguimos reunir muitos especialistas, mas alguns amigos deixaram um depoimento para você. Nós vamos ouvir 2 desses depoimentos agora. Oi, amigos. Olha eu aqui. A Dai, eu conheci na faculdade há 25 anos atrás. E muitos conhecem a excelente profissional que ela é. Mas aqui, eu queria deixar registrado a irmã que a vida me presenteou. Dividimos um AP, fizemos viagens maravilhosas. A fase mais leve da minha vida, com certeza, foi ao teu lado, amiga. Não tínhamos boletos, a vida era literalmente uma eterna festa. Mas a estrada nos separou. E eu fui para o Piauí e ela para o Mato Grosso do Sul. Mas nunca a distância foi empecilho para nossa amizade. Casamos, constituímos família e as coisas são muito engraçadas. O meu marido foi transferido para Santa Maria e lá nosso caminho se cruzou novamente. A Dai para mim é sinônimo de pura energia. Além de uma irmã que a vida me deu, ela é uma filha maravilhosa, uma mãe excepcional e é uma profissional super dedicada aos seus extremos. É impressionante, ela arranja tempo para evento, academia, sair com o marido, festa com as amigas, passear com o filho, dar aula. Eu sempre digo que quando eu crescer eu quero ser que nem tu, minha amiga. Eu te amo e obrigada. Eu nunca vai ser demais eu agradecer por tudo que tu já fez por mim. A Dai é uma pessoa iluminada, é uma irmã de coração, uma irmã que a vida me deu. Nossa relação começou como cliente, assim, e logo se tornou uma linda amizade.
que eu cultivo muito, porque ela é uma pessoa iluminada. A Dai, não tenho que falar de mal dela jamais. É um ser iluminado. É um exemplo, como eu sempre digo, de mãe. Aquele filho dela é abençoado de ter uma mãe tão maravilhosa como ela. É um exemplo para nós, como empresária, como amiga, como esposa, como filha. É uma pessoa que eu admiro muito, muito do fundo do meu coração. É minha confidente, ela sabe. Tenho certeza que quando eu falar isso, ela vai saber quem é. Nós temos grupos fora amizade, fora negócios, fora tudo. A Dai é uma pessoa linda e abençoada. Eu desejo sempre o melhor para ela e tenho certeza que a recíproca é verdadeira pela honestidade, pela sinceridade com que ela trata todas as relações dela. E ela sabe que de todo o meu coração eu amo muito ela. E a gente estaremos juntas sempre. Ela sabe muito bem disso. Dai, te amo. Um beijo grande. Oi, meu nome é Simone, eu sou prima em segundo grau da Daniela. E o que eu tenho a dizer para Daniela é o seguinte, que Dani, a minha infância sem a tua pessoa, ela não dá nem para contar. Porque a gente teve muito contato, mesmo morando longe. Eu passava as férias em Santa Maria contigo. Então, só tenho lembrança maravilhosa da gente junto, brincando. Era jogo de videogame, era detetive, era na casa, a gente brincava, era polícia ladrão, de esconder. Então, a minha infância, assim, foi maravilhosa perto de ti, eu e meu irmão Adriano. Foi tudo muito maravilhoso, então tu faz muita parte mesmo da minha vida. Até hoje eu torço pelo teu sucesso e é isso aí. Eu te quero muito bem, tu mora no meu coração. Te amo, te amo. Muito sucesso pra ti que tu merece. Beijo grande. A Dani sempre foi comunicativa, dedicada e estudiosa, desde pequena. Quando disse que ia fazer educação física, todos sabiam que faria o melhor e com certeza ia se destacar, como de fato aconteceu. Sempre foi motivo de orgulho para a família e para o padrinho Luizinho, que acompanhou com alegria as suas conquistas e tinha muito orgulho de ti. Com certeza, Dani. Quem são essas pessoas, Dani? As duas últimas ali, né, que são a Simone, a minha prima. A prima que eu convivi durante muito tempo na minha infância, né? Íamos pra praia juntas, que a minha mãe e a mãe dela eram primas irmãs e se davam muito bem, né? Então, nós temos toda uma série de viagens, de férias e, né, histórias juntas. E a segunda é minha tia, que é casada com meu padrinho, que faleceu agora há pouquinho. E que também é como se fosse minha madrinha também, né? E que são pessoas, assim, também muito importantes na minha vida, né? Então, é muito bom ouvi-los. Como é bom, né? Contar com os amigos e com os familiares. E essas duas pessoas, essas duas amigas, familiares, né? Simone e Irene, nós agradecemos por ter mandado esse recado tão carinhoso para a professora Daniela. E o DNA vai para um breve intervalinho e já voltamos. O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Vouchers de R$35 na Carniceria Del Fuego. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Adquira conosco uma assinatura do jornal Diário Combo impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. Você sabia que o seguro-desemprego pode ser descontado de eventuais atrasados de uma aposentadoria? O seguro-desemprego é um benefício pago pelo governo federal para auxiliar financeiramente de maneira temporária trabalhadores.
Atualmente, a Caixa Econômica Federal atua como agente pagador desse benefício, com recursos provenientes do Fundo de Amparo do Trabalhador, o FAT. As parcelas são pagas ao trabalhador desempregado de forma contínua ou alternada, de 3 a 5 parcelas, conforme o caso. Esses valores podem ser descontados atrasados da aposentadoria ou de algum benefício previdenciário. Isso porque o seguro-desemprego tem seu recebimento proibido com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social. Portanto, ele é inacumulável, o que autoriza os descontos atrasados de uma eventual aposentadoria. Caso tenha dúvidas, sempre contate um advogado ou uma advogada de sua confiança. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. Na Green.com Serviços, trabalhamos com venda e plantio de grama e manutenção de jardins, construção e reforma de casas em madeira e alvenaria, serviços de hidráulica, elétrica e manutenção, paisagismo e podas em altura, limpeza em geral, preços imperdíveis em casas de madeira e gramados. Atendemos toda a região central. Peça seu orçamento gratuito. Fone WhatsApp 51 99573 7033. Atenção Santa Maria! A maior rede de farmácias do sul do Brasil está abrindo mais uma loja. A partir deste dia 15 de dezembro, a cidade conta com uma farmácia São João na Avenida Venâncio Aires, próxima ao Hospital da Unimed. Uma filial que estará repleta de ofertas de inauguração. Aproveite para fazer o seu cadastro no programa São Card e parcele suas compras em até 6 vezes. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. DNA. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Eu sigo ao lado da minha entrevistada de hoje, a professora Daniela Lopes dos Santos. Nós já falamos das tuas pesquisas, começamos com a tua infância, falamos das tuas pesquisas, mas vamos voltar um pouquinho lá na adolescência, na juventude. Como que foi vivenciar essas épocas aqui em Santa Maria? O que tinha de diferente? O que mudou? O que era bom nessa época para ti? Bom, eu sempre acho que Santa Maria é uma cidade muito boa para a juventude, né? Quando a gente é jovem, a gente está aqui, às vezes a gente reclama, às vezes, de algumas coisas, mas assim, ó, à medida que o tempo passa, a gente vai vendo assim que Santa Maria é uma cidade que oferece muito para o jovem, em função das várias universidades que tem aqui, né? Então, eu posso dizer que a minha juventude aqui em Santa Maria foi muito boa. Eu sempre tive, assim, muitas turmas, né? E a minha mãe até dizia assim, quando tu não sai com uma turma, tu sai com outra. Eu digo, claro, por isso que tem que ter várias turmas, né? E a gente tinha existia aqui em Santa Maria, eu peguei uma época em que a gente ia para, os mais antigos que estão ouvindo vão se lembrar, a gente ia para Presidente Vargas no domingo tomar chimarrão e os carros ficavam passando, sabe aquela coisa de cidade pequena, assim, né? Santa Maria não é pequena, mas ela tem essa característica, assim, né? Ainda um pouco. E para encontrar as pessoas, né? Também sempre teve muito aqui em Santa Maria, assim, barzinhos, né? Lugares para os jovens irem, que eram assim, não eram tão caros, as pessoas podiam ficar na frente, né? E encontrava todo mundo, e, né? Então, não necessariamente tinha que ter, por exemplo, pagar alguma entrada, alguma coisa assim, né? Eu fui muito no DCE, que era uma boate que tinha aqui, né? Dos estudantes, que todo mundo que entrou na universidade, acho que foi alguma vez no DCE, que era muito divertido, se fazia as festas das turmas para arrecadar dinheiro para a formatura, eram feitas ali também. Então, foi um período muito, muito marcante, assim, e eu sempre comento até com as pessoas que eu seguidamente sonho com aquela época,
Parece que eu tô... E às vezes eu até já perguntei pra uma pessoa, uma amiga que é psicóloga, eu perguntei, né? Mas por que será que eu sonho tanto com esse período, assim, né? Porque foi um período muito marcante, né? Então, seguidamente, quando eu volto naquele período, na casa em que a gente morava, que nesse caso já era um apartamento, nós já tínhamos vindo embora de Camobi pro centro, que nós começamos a sair, eu e meu irmão, então era mais prático, né, morar no centro. E aí seguidamente eu sonho com isso, porque eu tinha tantas turmas e tinha bailes de formatura. Hoje ainda tem, claro, mas assim, eu me lembro de nós termos uma turma e quando terminava um baile de formatura, nós íamos a pé, levar um por um em casa. Ia lá num do lado da cidade a pé, depois vinha no outro, até que os últimos 2 moravam mais ou menos perto, iam juntos, né? Então era muito bom, assim, tu poder caminhar bastante à noite pela cidade, andar de forma segura. Hoje já não tá mais tão seguro, né? Mas eu ainda acho que Santa Maria é uma cidade que acolhe muito bem os jovens, né? E as músicas, os filmes, as novelas, o que era marcante pra ti nessa fase, assim? Filmes, né? Adorava filmes. Então, nós tínhamos... a gente ia no cinema no domingo, né? Íamos aqui no horário que tinha tardinha. Então, eu me lembro, assim, da época que tinha aqueles filmes até do Star Wars, essas coisas assim. Eu gostava também, né? Não era nerd, mas gostava desses filmes. E nós íamos naquelas turmas enormes, né? Um outro filme que me marcou muito naquela época, nós íamos, assim, uma turma inteira no cinema. O filme The Wall, né? Do Pink Floyd. Então, na época, eu gosto muito de rock, né? Então, eu gostava, foi muito legal. Toda a turma ir junto assistir aquele filme. Daí nós saímos de lá e íamos conversando pela rua. E lá em casa, sempre meus pais foram muito de chamar as pessoas lá pra casa. Eles gostavam muito que os meus amigos fossem. Então, esses dias eu estava conversando com uma amiga de infância e ela perguntou assim, mas onde é que o teu pai e tua mãe ficavam? Porque nós tomava conta do apartamento. E eu dizia, às vezes eles ficavam lá no quarto, na cozinha, né? Tomando chimarrão e tal. E os meus pais sempre preferiram que as pessoas viessem lá pra casa, que eles conheciam todos os meus amigos. A minha mãe até, às vezes, servia como te dizer, de psicóloga, né? Para algumas das minhas amigas, que às vezes não tinham também com os pais, assim, um acesso, às vezes, muito fácil, né? Então isso foi uma coisa, assim, sempre dava aquela turma. Logo que surgiu o videocassete, nós tínhamos um videocassete. Então, todo mundo ia lá pra casa no sábado de noite assistir filme no videocassete. Então, a gente locava um filme, nunca me esqueço que uma vez a gente locou, né? O Excalibur. Aí todo mundo foi assistir, né? Aquela história do Excalibur, né? Da espada e tal. Então, são coisas que me marcam muito até hoje, assim. Os jogos de Olimpíadas, todo mundo ia lá pra casa assistir. Que época linda. Muito boa. Linda. E como era diferente, não que seja melhor ou pior, né, professora? Cada época tem a sua... Nós não tínhamos a tecnologia, gente. Claro, tínhamos que estar junto. A gente tinha que se virar pra se divertir. E vai passando um filme na mente da gente. Tu falou falaste sobre os carros ficarem passando. Eu sou de Rosário do Sul, não sei se tu conhece. Sim, conheço. Nós íamos pra Praia das Areias Brancas lá e assim, a diversão, a máxima era também sentar lá no calçadão pra ver os carros ficarem passando. Exatamente, era o máximo. Ficarem passando, isso era a nossa diversão. A sua relação com a cidade, a sua relação com Santa Maria, como que é? Uma relação de amor? Bom, tu já falaste, né, que Santa Maria é uma cidade boa para os jovens, mas é boa para todo mundo? Eu sou suspeita porque eu gosto muito de Santa Maria. Eu acho que Santa Maria, como cidade, tem alguns defeitos, como qualquer outra cidade, né? Mas como eu nasci aqui, meus pais são daqui, né? Meu esposo é daqui, né? Todo mundo. Então, assim, eu gosto de Santa Maria. Eu acho que é uma cidade que ela, como eu te disse, ela acolhe muito bem as pessoas, né? Tem um problema, né? No caso de ser esse monte de gente de fora, às vezes algumas pessoas não têm aquela identificação que as pessoas às vezes têm com a sua cidade, né? E, na verdade, eu tenho porque eu sou daqui, né? E acho que é uma cidade que progride muito. Quando a gente vai, às vezes, para algumas cidades mais do interior, a gente vê que tem algumas cidades que estão mais paradas no tempo, né? E Santa Maria sempre, e eu ouço as outras pessoas dizerem isso também, né? Quando elas vêm, sempre tem alguma novidade, tem alguma coisa sendo feita nova, tem uma rua diferente, tem, né, alguma coisa assim. Então, eu gosto muito de Santa Maria. E eu me lembro que uma época, na juventude, meus pais estavam pensando em ir para uma outra cidade, para outra universidade, e eu me lembro que eu chorava o dia inteiro, que eu queria ficar aqui em Santa Maria. Imagina, né? Toda essa coisa das turmas e da gurizada e da facilidade que era para sair na cidade, para as festas e tudo, enfim, né? Acho que poderia ter um pouco mais, assim, uma questão cultural, acho que ainda falta um pouquinho para nós.
mas está muito melhor, né? Nós temos hoje muito mais peças de teatro, muito mais shows, né? A Feira do Livro daqui é maravilhosa. Essas coisas, assim, são coisas que contam muito positivo nas coisas que eu gosto, pelo menos, né? Que são esses livro, filme, enfim, né? As festas e música. Mas eu acho que é uma cidade muito boa de se morar. Acho que é uma cidade que não é cara de se viver, não é tão cara de se viver, né? Como outras. E acho que relativamente segura, assim, também. Tem problemas, mas não tanto como algumas outras, né? Maternidade, professora Daniela. Como é que é a sua relação com o Rafael? A relação com o Rafael, ela é especial, né? Para todo mundo que tem filhos, né? É especial. E no meu caso, eu tive uma gravidez de gêmeas depois do Rafael, que eu perdi, né? Foi bem traumatizante. Elas já estavam com 6, 7, né? Já estavam com 26, 27 semanas. E aí uma delas morreu, né? E aí começou o trabalho de parto de uma hora para outra e acabou que a outra nasceu, mas durou 12 dias, né? Macetei porque não deu tempo de preparar os pulmões e tal. Claro que isso reflete no Rafael, né? Por quê? Porque ele também, ele já tinha 3 anos, né? Então ele também vivenciou tudo isso, eu e meu esposo vivenciamos tudo isso. E é uma coisa que faz parte da nossa vida, que até hoje, né? Todos os dias eu me lembro disso, claro, me lembro delas, né? Que se chamava Valentina e Manuela. E então isso de certa forma também modifica a minha relação, né? Às vezes eu acho que eu sou um pouco superprotetora do Rafael, assim, né? Sim. E ele às vezes reclama disso. Mas eu acho que tem um pouquinho disso no meio, né? Porque tu já teve uma perda tão grande, tu fica morrendo de medo, né? De que aconteça alguma coisa, então... Mas fora isso, assim, a gente se dá muito bem. Eu e o Rafael, nós somos... Eu, na verdade, ele nasceu no dia 9 de novembro. Eu sou do dia 7, ele é do dia 9. Então, nós temos muitas coisas parecidas. A gente brinca, né? Coisa de signo, né? A gente brinca. Nós somos os 2 escorpianos e começamos a brincar. E como ele é um menino, assim, muito inteligente. Ele é dele isso, assim. Ele é muito inteligente, muito perspicaz. Então é muito interessante conviver com ele, conversar com ele. Ele ensina muito para nós, para mim e para meu esposo, ensina muito. Aliás, como qualquer filho ensina para os pais, eu acho, né? A gente aprende muito com eles, né? Então é uma relação muito especial. E é tão bonito quando começa a ocorrer essa inversão de papéis, né? Quando os filhos começam a crescer e se tornam nossos conselheiros. Eu acho tão bonita essa fase. É verdade. Eu tenho um de 15, um de 22 e é tão bonito, assim, pegar o jeitinho de cada um e como eles vão amadurecendo e se tornando nossos conselheiros, nossos amigos. Companheiros, às vezes, para assistir filme. É muito, muito bom. Eu vou chamar mais um intervalinho, então, e o DNA já volta no último bloco. Saúde mental virou propósito de vida e um objetivo cada vez mais perseguido. Por isso, o programa Faz Sentido convida você a refletir sobre essas questões e começar a construir o mundo que você quer a partir da sua transformação. É fácil? Claro que não, mas é também a maneira mais assertiva de conquistarmos dias mais leves e saudáveis. Eu, Fabiana Sparrenberger, e os meus convidados te esperamos nessa jornada de aprendizado mútuo. Todo domingo, 11 horas, aqui na CDN. Vamos juntos? Nós entramos na sua casa, no seu carro, no seu trabalho para falar sobre qualquer assunto. Com coragem, opiniões firmes e muito bom humor. O nosso encontro é sempre de segunda a sexta, às 13h30, aqui na CDN. Jogo de cintura, comigo, Fabiana Sparrenberger, e uma mulherada de sucesso. Daniela Minello, Deborah Evangelista e Daniele Bressan. Vem pro time, vem! A Administração Municipal e a Associação Comercial Industrial de Toropi convidam para o evento É Natal em Toropi, dia 16 de dezembro, na Praça Municipal, com início às 19h30, com a apresentação da Banda Marcial Toropi e sorteio da premiação do comércio local. Show com Giovanni Rodrigo, chegada do Papai Noel, feira de artesanatos e produtos coloniais. Convide sua família, seus amigos e prestigie esse belíssimo evento em Toropi.
Dos olivais de Caçapava do Sul, nasceu o Azeite Dom José. Um azeite de oliva extra virgem que, além de trazer um sabor especial para sua mesa, ajuda a cuidar da sua saúde, por possuir diversos antioxidantes que neutralizam os radicais livres. Diversos estudos já associaram o consumo de azeite com uma menor incidência de doenças cardiovasculares. Confira nossas novidades no Instagram e Facebook. Azeite Dom José. Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 2472. Rádio CDN 93.5 FM. 24 horas ao lado da comunidade. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$25 no restaurante Espetinho. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Telhas Aluzinco com melhor preço e pronta entrega é na Fercom. Telhas Aluzinco com fabricação própria é na Fercom. Galpões e estruturas metálicas é na Fercom. A Fercom Soluções em Aço projeta, fabrica e monta qualquer obra de aço, oferecendo engenharia de alta responsabilidade, agilidade e qualidade para os empreendimentos dos seus clientes. Fercom, telhas e indústria metalúrgica. Fale com o Emanuel pelo WhatsApp 55 99975 0065. DNA. Estamos de volta com o DNA e hoje eu converso com a professora e articulista do Diário, Daniela Lopes dos Santos. Nós temos mais 3 áudios para a professora Daniela. Marcelo. Pra gente, esses áudios aqui são algumas surpresas, né? Alguns amigos, alguns familiares que deixaram um recadinho para você. Professora Daniela, assim, os desafios da sua profissão. Hoje em dia, né, a questão do ensino universitário, né, ele tá complicado, né, porque a gente tem que lidar com algumas coisas que, né, que mostrar o que a gente está fazendo. Muitas vezes as pessoas, às vezes, duvidam um pouco da importância, né, do ensino universitário, né. Mas eu gosto muito. Um pouco a gente tem como desafio também essa gurizada, como a gente diz brincando, né, porque o aluno que está entrando, né, hoje em dia, ele entra muito novo, né. Então e ele tem muitas alternativas fora da universidade, né, assim, ele tem no celular, no iPad, enfim. Então fazer uma aula, né, e mostrar para os alunos a importância de um conteúdo, por exemplo, tendo tantas coisas fora mais interessantes, né, é difícil. Esse é um desafio, digamos assim. E como segurar a atenção. Agora, enquanto tu falavas, fiquei imaginando, a gente não consegue segurar a atenção do adulto, mas em uma reunião todo mundo tá com o celular. Exatamente. Respondendo WhatsApp, olhando rede social, ou até resolvendo assuntos do trabalho. Mas imagina segurar a atenção na sala de aula hoje, neste tempo assim. Eu vou fazer algumas perguntas, professora Daniela, e tu vai me respondendo com a primeira palavra que vier, tá? Tá bom. A tua mente. Olhando para trás, o que mais se orgulha na sua trajetória? De ser uma pessoa do bem, honesta, simples. Tem algum arrependimento? Tenho, de não ter engravidado antes, mais cedo, eu engravidei tarde. Uma saudade? Dos meus avós. Um sonho? Conhecer o mundo todo. Viajar, mas já conheceu alguns países? Já, bastante, mas queria conhecer tudo. O que lhe dá paz? Música, a água, o mar, a natação, são coisas que me dão paz. E o que lhe tira a paz? Pessoas arrogantes. Um lugar em Santa Maria? Santa Maria tem vários lugares, né? Mas um lugar que eu gosto muito de Santa Maria, vai parecer meio clichê, mas é o campus universitário. Eu acho ele lindo. Eu tinha certeza que tu ias falar isso. Uma palavra que lhe defina. Que me defina? Eu acho que eu sou alegre, uma pessoa alegre. E como é que eu falei antes ali, resolvida. Vamos ouvir então esses 3 depoimentos para a professora Daniela Lopes, para a gente encerrar com eles.
Oi, Dani. Eu me sinto muito contente de poder falar um pouquinho sobre a tua pessoa, porque a nossa amizade é super longa, desde a infância. Eu estou cada vez mais impressionada com a tua competência e com todas as tuas conquistas. Tu sempre foi talentosa e ajudou as pessoas através do teu trabalho, mas tudo isso sem nunca esquecer dos amigos e da família. Sou super orgulhosa. Sempre soube o que tu queria. E inclusive tu aprendeu a ler lá pelos 4 anos, se eu não me engano. Inclusive eu posso dizer que eu fui a tua primeira professora. Continua sendo essa pessoa empenhada, alegre, sempre presente e uma excelente companhia de viagem. Eu me sinto abençoada em fazer parte da tua família. Tu merece tudo e ainda mais. Um grande abraço da tua comadre, te adora. Então, o que falar da Dani, né? Bom, a Dani, ela é minha prima, mas na verdade ela é mais que uma prima. Ela é a minha irmã de coração, né? Porque eu fui morar com ela e meus tios quando eu tinha 9 anos, né? E eles me acolheram, ela me acolheu, me protegeu, me ensinou, me ajudava nos meus estudos quando eu era pequeno, né? Me orientou muitas vezes e eu tenho ela como uma grande referência de comportamento, de ideias, de pensamentos, porque realmente a gente tem um alinhamento muito bom, muito parecido nisso de conceitos de vida, né? De trabalho, de determinação, e eu acho ela assim, eu considero ela muito inteligente, mas além de inteligente ela é muito dedicada, né? Então ela alcança as coisas dela porque ela alia a inteligência que eu sempre considerei que ela tem, e ela tem, e com muita dedicação e muito empenho para buscar tudo que ela construiu. Daniela foi minha primeira filha. Eu era jovem, sem experiência, com bebês, recebi aquele serzinho com alegria e apreensão. Felizmente, ela foi, desde a mais tenra idade, uma criança saudável e alegre. Sua característica principal era a curiosidade e a inquietude. Foi sempre adiantada em relação à idade. Caminhou antes de 1 ano, falou muito cedo, aprendeu a ler aos 4 anos e a sua maior felicidade era encher a casa com as amiguinhas, os amiguinhos, os vizinhos, etc. No colégio era sempre destaque, ora por suas notas, ora por perguntar demais. Desde muito pequena, demonstrou aptidão por trabalhos físicos, como dança, patinação, jogos, etc. Na adolescência, ganhou prêmios de ginástica aeróbica e acabou indo fazer o curso de educação física na UFSM. Morou algum tempo em Porto Alegre, onde fez especialização em mestrado na URGS, e retornou à UFSM, onde fez concurso e onde está até hoje. Eu diria que uma das principais características da Daniela é sempre tentar fazer o melhor possível onde quer que esteja, seja como esposa, filha ou mãe. Sempre deixando sua marca de excelência em seus atos, sejam profissionais ou pessoais. Embora tenha tido muitas oportunidades de viajar no Brasil e exterior por conta das atividades profissionais ou pessoais, valoriza muito sua cidade, seus amigos e sua família. Enfim, sou uma mãe abençoada por Deus ter me presenteado com a Daniela. De quem são essas vozes? A primeira era da minha prima, que é prima, comadre, amiga, a primeira amiga eu acho que eu tive na minha vida, né? Que eu incomodava já ela desde pequena e que a gente continua muito amiga até hoje. Depois do meu primo, que morou conosco durante muito tempo, porque a mãe dele faleceu cedo e minha mãe e meus pais criaram ele, que é como se fosse o irmão, e depois a minha mãe. Emocionante. Que emocionante. Muito obrigada a todo mundo que enviou esses áudios. Eu quero te agradecer, professora Daniela, por ter aceitado o nosso convite, dizer que estamos muito felizes em contar contigo como nossa articulista aqui no Diário, né? Nesta página que é nova e é tão especial, e dizer que você é bem-vinda, que você pode voltar para outros DNAs, para outros programas aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. E o DNA então fica por aqui, nós voltamos amanhã às 4 horas da tarde, aliás, na segunda-feira às 4 horas da tarde, com uma entrevista exclusiva.